Determine a fração geratriz da dízima 7,1234 e assim por diante, tá bom? Então nós temos que, na verdade, encontrar, né, um x, eu vou colocar, né, como x, uma fração do tipo a e b, quando dividido, né, quando efetuado a divisão de a por b, resulte então nessa dízima periódica, né? E por que eu falo que é uma dízima periódica? Porque é possível notar aí um período, né, nesta dízima. Que período é esse que você está falando, professor? Por exemplo, se eu colocar aqui um pouquinho melhor essa dízima, nós vamos ter 7, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, né? Segue esses 3 pontinhos, significa que vai se repetir esse padrão aqui, ó, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Se continuasse mais um período, né? 2, 3, 4 e assim por diante, né? Ah, professor, como que você sabe que são esses próximos valores aqui, 2, 3, 4? Nesse caso, o exercício, para o exercício, né, assumir que não fosse uma dízima periódica, ele deveria trazer mais alguns números, né? Assim, dessa forma, ele induz que isso é uma dízima periódica, tá bem? E como que a gente vai então encontrar essa fração que origina essa dízima periódica, tá? É um procedimento muito legal, muito interessante, tá? Primeiro a gente vai chamar essa nossa dízima aqui de x, tá? Então o nosso x é igual a 7,1234, 234, tá bem? E assim por diante. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos reescrever uma nova equação aqui embaixo, né, multiplicando essa primeira linha por potências de 10. Tá? Então vamos começar, né, multiplicando esta linha aqui por 10. Então x vezes 10, nós vamos ter 10x. Né? E depois vocês vão entender o porquê de multiplicar por essas potências de 10. 7, esse número todo multiplicado por 10, essa vírgula, né, vem em uma casa à direita. Então nós temos aqui 71,234, 234 e assim por diante, tá bom? Se a gente efetuasse, por exemplo, a subtração da segunda linha pela primeira, tá? Nós vamos ter 10x igual 71,234, 234 e assim por diante. Aqui nós teríamos, né, colocando vírgula embaixo de vírgula, a primeira linha, 7,1234, 23 e assim por diante, né? Perceba que se a gente efetuar a subtração, 4 menos 3 vai originar algum valor, 3 menos 2 também vai originar outro valor, 2 menos 4 também outro valor. Então perceba que nós não conseguimos anular essa periodicidade, tá? Então perceba que, continuando aqui a nossa dízima, você sempre vai resultar um novo valor dessa subtração, tá? Então nós temos que aumentar aqui a nossa potência de 10, tá? Até que se cancele todos os termos à direita, né, dessas vírgulas aqui, ou próximas, né, dessas vírgulas aqui, tá bem? Então, o próximo termo que a gente vai multiplicar vai ser 100, que é, né, 10 na 2. A gente tinha multiplicado 10 na 1, que é a primeira potência, agora 10 na 2. O que vai modificar? Vai modificar aqui o nosso x, que agora vai ser 100x, né, 100x, e mais uma casa à direita, tá? Então aqui nós ficamos com 100x e aqui nós temos, né, 712, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Colocar vírgula embaixo de vírgula para verificar essa diferença. Então nós tínhamos 7, perdão, deixa eu trocar de canetão aqui, 7,1234, 1 e assim segue, né? Então perceba que a gente também não conseguiu simplificar, né? Porque 4 menos 1 vai resultar no valor, 3 menos 4 também, e os valores também que não aparecem aqui na dízima também sempre vão resultar num valor.
então não vai simplificar em nada a nossa vida, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vai multiplicar por 1000, né? Subir uma casa aqui. O que vai modificar? Vai modificar que aqui agora vai ser 1000x e nós temos aqui uma casa a mais. Então vai ser 7123, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, 7123, vou colocar uma vírgula aqui, tá? E só vou reescrever esses números aqui um pouquinho mais para cá. Então aqui, 4, 4, depois 2, 3, 4, aqui não era 1, né, pessoal? Aqui é 1, 2, 3, 4. Depois a gente teria 2, 3, 4 novamente, né? Mas eu vou parar por aqui, tá bom? Por que eu vou parar por aqui? Porque agora a gente consegue simplificar, ó, esses termos aqui, ó. 4 cancela com 4, 3 com 3, 2 com 2. Se a gente efetuar a subtração. 4 menos 1 resta 3. 23 menos 7, nós temos 16. Copia o 71, né? 1000x, aqui é 1000x, né? Não é 100. É 1000x. 1000x menos 1x, nós vamos ter 999x, tá bom? Então, basta isolar o nosso x, passando esse 999 e dividindo esse valor aqui da direita, tá bom? Então, o nosso x vai ser 7100 perdão, aqui é um 2, né? Não é um, perdão, aqui é 16, tá certo. A gente efetua a subtração, né? Então, 7116,3 passa esse 999 dividindo, tá bom? É sempre interessante a gente deixar, né, uma fração com numerador e denominador inteiro. Então, perceba que aqui em cima nós não temos o numerador inteiro. Então, basta multiplicar por 10 que ele se torna inteiro. Só que se a gente multiplicar em cima, tem que multiplicar embaixo para não alterar o valor dessa fração. Tá bom? Então, nós vamos ter x igual 7.116,3 vezes 10, se torna então 71.163, dividido por 999 vezes 10, dá 9.990. Tá bom? Então, essa é a fração geratriz que origina essa dízima periódica, né? Então, se você tiver um pouquinho de curiosidade, pega uma calculadora científica e vamos calcular essa divisão, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, né? 71.163 dividido por 9.990 dá 7,1234234, tá bom? Infinitamente. Então perceba que de fato essa é a fração geratriz. Agora eu vou explicar, né, a caída aqui de multiplicar por 1000, né? Por que foi só com 1000 que nós conseguimos cancelar esses períodos aqui, né? Porque o período, né, envolve 3 casas decimais, tá bom? Então aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá bom? Então quando você pegar uma dízima periódica, você vai ver a periodicidade dela, quantas casas tem um período, e você vai multiplicar por 10 elevado nesse n, e esse n é o número de algarismos, né, do período. Como aqui era 3, né, então 10 ao cubo dá 1000, tá bom? Então se você tiver uma dízima de 5 números, né, de período com 5 algarismos, você vai multiplicar por 10 elevado na quinta potência. Daí você vai conseguir simplificar esse período e encontrar então uma fração, né, que gera aquela dízima que você deseja encontrar, tá bem? Então essa é a dica, tá bom? Se fosse, por exemplo, se fosse apenas uma casa, você multiplicaria apenas por 10, porque 10 elevado, né, em uma casa, 10 elevado na n, como só tem uma casa, então fica 10 na primeira potência, que é o próprio 10. Se fosse 2, 100, se fosse 3, 1000, fosse 4, 10.000 e assim por diante.
tá bom? Então é assim que a gente encontra a fração geratriz de dízimas periódicas. Com isso finalizamos este exercício.